Ele foi o rosto mais desejado da televisão brasileira em 1990. Milhões de mulheres suspiravam só de ver aquele olhar atravessar a tela. Ele viveu o grande amor da novela mais lembrada da história da Manchete. Mas o que aconteceu depois que as câmeras se apagaram é uma história que quase ninguém teve coragem de contar até hoje. E o final, eu prometo, vai deixar você em choque. Fica até o fim porque no meio deste vídeo tem um detalhe que muda tudo o que você imagina sobre fama e dinheiro na Globo. Estamos falando de Marcos Winter, o eterno jovem da primeira versão de Pantanal. Corria o ano de 1990, quando um jovem ator, ainda desconhecido do grande público, foi escalado para viver Joventino Neto, o jovem, ao lado de Cristiana Oliveira, que dava vida à inesquecível Juma Marruá. Ninguém imaginava, naquele momento, que aquela novela escrita por Benedito Rui Barbosa se tornaria um fenômeno tão gigantesco que seria lembrado décadas depois, mesmo com o remake estrondoso da Globo. Marcos Winter, com seu jeito discreto e olhar penetrante, conquistou o Brasil inteiro. Da noite para o dia, ele virou o galã mais comentado da televisão. As ruas paravam quando ele passava. As revistas disputavam capas com sua imagem. Parecia que a vida dele havia mudado para sempre e que dali para frente só existiriam portas abertas e sucesso garantido. Mas o que poucos sabiam era que aquele auge tão brilhante e avassalador escondia uma armadilha silenciosa. Porque no mundo da fama repentina, o problema nunca é chegar ao topo. O problema é o que acontece depois, quando as luzes se apagam e o público vira a página para o próximo rosto bonito da vez. E foi exatamente isso que começou a acontecer com Marcos. Depois do sucesso estrondoso de Pantanal, ele emendou uma sequência de novelas na Rede Globo, tentando surfar naquela onda de fama. Felicidade, Agosto, Fera Ferida, Irmãos Coragem, Corpo Dourado, Pecado Capital. Nomes de peso, produções importantes, mas nenhuma delas repetiu o impacto avassalador de Jove e Juma. E aos poucos, sem que ele percebesse, o telefone começou a tocar menos. Os convites foram rareando. A engrenagem da fama, que parecia eterna, começou a girar mais devagar, até quase parar. E é aqui que a história de Marcos Winter deixa de ser só sobre uma novela de sucesso e se transforma em um retrato cruel de como a indústria do entretenimento pode erguer alguém aos céus e, poucos anos depois, simplesmente esquecer que essa pessoa existe. Porque o que veio a seguir foi uma década de silêncio, de portas fechadas, de contas acumuladas e de uma luta financeira que ele guardou para si por muito tempo, até não aguentar mais. Foi em 2010, numa entrevista à revista Quem, que o ator resolveu quebrar o silêncio e revelar o tamanho do abismo em que havia caído. Ele contou, com a voz visivelmente abalada, que nos últimos 7 anos daquele período tinha ficado quase 5 anos completamente sem renda, sem trabalho, sem dinheiro entrando. O galã que fez o Brasil inteiro suspirar estava, literalmente, sem saber como pagar as contas básicas do mês. E o mais impressionante é que ele mesmo não entendia o motivo. Disse na época que não sabia por que, com tanta demanda no mercado, ele simplesmente não estava sendo chamado para trabalhar. E foi nesse momento que a situação chegou a um ponto que ninguém esperava. Marcos Winter precisou vender sua casa, localizada em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. A residência que ele havia construído durante os anos de sucesso teve que ir embora para cobrir despesas básicas. Ele mesmo contou que precisava daquele dinheiro para pagar aluguel, colocar gasolina no carro e até para manter o salário da empregada doméstica que trabalhava em sua casa. O ator, que um dia foi manchete em todas as revistas do país, agora pedia, publicamente, que o público fosse assistir à peça de teatro em que ele atuava, chamada Monólogos da Marihuana, porque precisava daquela renda para sobreviver. Imagine a dor de expor essa vulnerabilidade depois de ter sido o homem mais desejado da televisão brasileira. Imagine o peso de olhar para trás, lembrar das capas de revista, dos fãs na porta dos estúdios e perceber que tudo aquilo não havia se transformado em segurança financeira. Essa é a parte da fama que ninguém mostra nos bastidores brilhantes das novelas. E é exatamente por isso que histórias como essa precisam ser contadas. Porque elas revelam o outro lado de um sonho que parece perfeito de fora, mas que pode desmoronar por dentro sem que ninguém perceba. Mas calma, porque a história de Marcos Winter não termina na tragédia. E é aqui que a reviravolta acontece.
3 anos depois daquela entrevista dolorosa, ele conseguiu retornar à Rede Globo para interpretar Reinaldo Fonseca na novela Flor do Caribe. Foi o início de uma lenta reconstrução. Aos poucos, ele foi recuperando espaço, recuperando confiança e, principalmente, recuperando sua carreira. Anos depois, ele conseguiu se firmar na Rede Record, participando de produções de peso como a superprodução bíblica Gênesis, na qual interpretou o personagem Massá, e também esteve na série Reis, vivendo o polêmico Aitofel. Recentemente, seu nome voltou a circular quando ele apareceu na série Segunda Chamada, da própria Globo, provando que, mesmo depois de tanta turbulência, ele nunca desistiu da profissão que ama. E tem mais um capítulo dessa história que quase ninguém conhece. Durante os anos difíceis, Marcos viveu um casamento com a atriz Paloma Duarte, neta do saudoso Lima Duarte. Os dois começaram a namorar em 1996, casaram em 1997 e logo tiveram uma filha, Ana Clara Winter Duarte. O casamento terminou em 2003, quando a menina tinha apenas 6 anos. E o destino reservou uma reviravolta emocionante, porque Ana Clara cresceu, escolheu seguir os passos dos pais e hoje atua sob o nome de Clara Duarte, tendo inclusive vivido a versão jovem da personagem Heloísa na novela Além da Ilusão. A história do pai que perdeu tudo se conecta, hoje, com a filha que constrói sua própria trajetória na dramaturgia brasileira. Hoje, aos 55 anos, Marcos Winter carrega consigo a experiência de quem já esteve no topo absoluto da fama, já provou o gosto amargo do esquecimento e conseguiu, com muita resiliência, se reconstruir profissionalmente. Sua trajetória é um lembrete duro de que a fama pode ser passageira, mas o talento e a persistência, quando bem aproveitados, podem reescrever qualquer final de história. E agora eu quero saber de você. Você se lembrava do jovem original de Pantanal antes desse vídeo? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história de superação e queda. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixa o like agora mesmo, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo essas histórias que ninguém mais conta. E já se inscreve no canal, porque toda semana tem uma nova revelação sobre os bastidores mais chocantes da televisão brasileira. Comenta, curte, se inscreve e até o próximo vídeo.